Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Sua Graça Oficial. E vou começar esta aula citando o texto áureo da nossa lição que diz: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Salmo 32, verso 2. Nesta lição, vamos estudar o tema sendo verdadeiro. Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. É o que nos diz a verdade prática. A introdução nos diz o seguinte: o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejam os seguidores de Cristo comprometidos com os valores do reino de Deus. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Lucas 12, 1. Nesta lição, veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticavam e praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Nesta lição, vou comentar 3 tópicos que chamará a atenção, que muitos têm se deixado levar pela soberba e o orgulho em praticá-las. Você vai entender no desenrolar desta aula o que eu estou falando aqui para você. São os tópicos, eles são os seguintes. O tópico 1 diz o seguinte: o ato de dar esmola e a hipocrisia, auxiliando o próximo sem alarde, é o segundo tópico. E o terceiro tópico tem como tema: Deus contempla o bem que realizamos. Então, esses são os tópicos que serão estudados aqui nesta videoaula. Então, eu preciso fazer uma observação a respeito destes tópicos que acabei de mencionar para você. Quero dizer o seguinte, que as pessoas que fazem tais obras não estão erradas, né? O errado, muitas das vezes, nessas pessoas que praticam tais obras, às vezes são suas motivações. Então, deixando claro que buscamos, com este estudo, motivar as pessoas a praticarem as boas obras com as motivações certas. Bom, dito isto, vamos então ao primeiro tópico. O ato de dar esmola e a hipocrisia. O ato de dar esmolas e a hipocrisia. Definição de hipocrisia. Definição de hipócrita. No grego, a palavra para hipócrita significa alguém que interpreta um papel. Um personagem em uma obra teatral. O uso dessa palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos os atos pretendem impressionar os observadores, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé. Assim são os hipócritas no meio da fé cristã. E cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Em Mateus 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. O hipócrita era um ator. Como os atores desempenham um papel, eles fingem ser alguém que não são. Ressaltando que hipócrita é um ator que usa máscara. Alguém que usa a religião também é assim, para esconder seus pecados e promover o benefício próprio. Podemos dizer aqui
e assegurar que o cristão só é hipócrita se disser que não peca. Essa é uma grande hipocrisia da pessoa. Hipocrisia é quando fingimos ser alguém que não somos, ou quando tentamos fazer os outros acreditarem que não praticamos algo que na verdade praticamos. Embora os discípulos devam ser vistos praticando boas obras, eles não devem fazer boas obras com o objetivo de serem vistos. Este é um grande detalhe. Este é o primeiro ponto, que acabei de tratar aqui com vocês. O segundo ponto a tratar vamos aqui trazer um pouco sobre costume, tradição. Para o judeu, as 3 obras principais de uma vida religiosa, as 3 colunas sobre as que se apoiava a boa vida, eram a esmola, a oração e o jejum. Jesus não teria discutido essa concepção, mas sim ele se preocupava pelo fato de que tão a miúde na vida se façam coisas em si mesmo boas, mas a partir de motivações mais. Esta era a grande preocupação e o conflito de Jesus com os fariseus e os escribas. Um fato estranho é que estas 3 boas obras cardeais se prestam tão facilmente a ser expressão de motivações espúrias. A advertência de Jesus é que quando qualquer destas 3 coisas se faz com a única intenção de exaltar a quem as faz, perderam, assim, o mais importante de seu significado e valor. Alguém pode dar esmola, não porque realmente queira ajudar os necessitados, mas simplesmente para demonstrar sua generosidade e para desfrutar pela gratidão de semelhante e no louvor de todos. Também se pode orar sem que a oração esteja dirigida verdadeiramente a Deus, mas a outros homens. A oração pode ser nada mais que um intento de mostrar a própria piedade e apresentá-la como algo fora do comum, de tal modo que ninguém possa deixar de vê-la. E é possível jejuar, mas não procurando o bem da própria alma, nem para humilhar-se diante de Deus, mas para a pessoa mostrar ao mundo que é esplendidamente disciplinada. Tem pessoas que fazem isso, jejuam, oram e dizem e querem mostrar para as outras pessoas que ela é uma pessoa disciplinada, quando na verdade não precisa mostrar, mas fazer em secreto. Qualquer um pode praticar as melhores ações apenas para ser elogiado por outros, para incrementar seu prestígio e para demonstrar ao mundo de boa que é boa pessoa, que é uma boa pessoa. Jesus, portanto, quer dizer o seguinte: se você der esmolas para demonstrar sua generosidade, você obterá a admiração de seus semelhantes, das outras pessoas. Mas isso é tudo o que você receberá como recompensa. Recompensa dos homens, aplausos e elogios, não de Deus. Se você ora para esfregar sua piedade na cara de outros, você obterá a reputação de ser um homem extraordinariamente religioso. Mas isso será tudo o que você receberá. Esse será o seu pagamento. Se você jejua para que todos saibam que você está jejuando, você receberá a fama de ser todo um asceta, Mas isso é tudo que você conseguirá. Esse será o seu pagamento. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se seu único fim é obter as recompensas que o mundo pode dar, não há dúvida de que o conseguirá. Mas então não deve esperar as recompensas que somente Deus pode dar.
e seria singularmente cega a criatura disposta a apegar-se às recompensas temporárias, enquanto deixa escapar as recompensas da eternidade, o que realmente interessa. A maneira errada de dar esmola. Havia um dito rabínico que dizia: maior é aquele que dá esmola que aquele que oferece todos os sacrifícios. A esmola era a primeira na lista das boas obras. Era natural e inevitável, pois quem queria ser bom devia concentrar-se em dar esmola. O ensino mais elevado dos rabinos era exatamente igual ao de Jesus. Eles também proibiam a esmola ostentosa. Quem dá esmola em segredo, diziam os rabinos, é maior que Moisés. A esmola capaz de salvar da morte é aquela em que os benefícios, é aquela em que o beneficiado não sabe de quem provém, nem o ofertante a quem a dá. Entendeu? Aquele que recebia a esmola, ele não deveria saber quem estava lhe dando a esmola. Havia um rabino que, quando desejava dar esmola, atirava dinheiro às suas costas, para não saber quem a recolheria. É melhor não dar nada, diziam, que fazer obrigando o necessitado a reconhecer o seu benfeitor, pondo-o deste modo em uma situação vergonhosa. Havia um belo costume relacionado com o templo, onde uma de suas salas se chamava a Sala dos Silenciosos. Os que desejavam espiar algum pecado entravam nessa sala e deixavam dinheiro. Com essas contribuições se ajudava aos jovens de família nobres que tinham empobrecidos. Mas, como ocorre com tantas outras coisas, a prática não satisfazia plenamente as exigências do preceito. Com muita frequência, o ofertante dava esmola de tal maneira que todos pudessem dar-se conta, e se preocupavam mais da glória que receberiam que da ajuda a oferecer. Vejamos agora algumas das motivações que nos impulsionam ao ato de dar. Primeiro, pode-se dar por um sentido de obrigação. Como assim? Eu explico para você. Podemos fazer uma oferta não porque nos sintamos movidos interiormente a isso, mas sim porque cremos estar obrigados a fazê-lo. Até é possível que alguém chegue a considerar, talvez inconscientemente, que os pobres estão no mundo para lhe permitir cumprir esse dever e, desse modo, adquirir méritos perante Deus. Segundo, pode-se dar por razão de prestígio. Também explico. A única coisa que se busca neste caso é a glória de ser generoso. Muito possivelmente, se ninguém fosse inteirasse, se não se fizesse publicidade de sua dádiva, jamais daria um centavo. Aquelas pessoas que precisam de mídia para que grave as suas ofertas, sua caridade para ser reconhecido. Entendeu? E se não é elogiado, agradecido e honrado, fica insatisfeito, tristemente frustrado. Não dá para a glória de Deus. Ele não dá para a glória de Deus, e sim para a sua própria glória. Não ajuda para que os pobres vejam aliviadas suas misérias, mas para gratificar sua vaidade e seu próprio sentido de poder. Terceiro, pode-se dar simplesmente por sentir-se interiormente obrigado a fazê-lo. Por quê? Porque o amor e a bondade que brotam de seu coração não lhe permitem fazer outra coisa.
São 3 pontos importantes que espero que você tenha gravado. O subtópico 2 diz: a justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Foi nesse particular que Jesus disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 6, versículo 1. O subtópico 3 diz o seguinte: as 3 práticas da ética cristã. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Por isso sempre costumo dizer que o culto ele começa quando você se dispõe em seu coração a cultuar a Deus. Não é somente lá no templo, mas a partir do seu coração. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar a oferta, a oração e o jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desses serviços piedosos não poderia ser deturpado, como fizeram os escribas e fariseus. Interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem nossos bens, ou seja, nossos dinheiro, questões financeiras. Nosso espírito, oração, e nosso corpo, o jejum, e são direcionadas a Deus, ao próximo e a nós mesmos. A oração, o jejum e a oferta são atos piedosos que, quando praticados com sinceridade e verdade, têm reconhecimento do Senhor, nosso Deus. Vocês entenderam até aqui? O tópico 2 tem como tema auxiliando o próximo sem alarde. Este é um dos principais, acredito. Porque muita gente quer fazer, caridade, chama a mídia, grava aí. Olha, tá vendo? Meu ministério faz isso, eu faço isso, minha igreja faz isso. Não. A melhor forma de contribuir, de ajudar, é não falar para ninguém, mas fazer secretamente. Porque o grande galardoador é Deus. O auxílio ao próximo se alarde. E logo faz a pergunta, logo o primeiro subtópico. Qual é a motivação do teu coração? Qual é a motivação do teu coração? A prática da generosidade para com alguém é bíblica. E há tempos estava presente na lei de Deus. Levítico 23, versos 10 a 11. Assim também é o ensino de Jesus Cristo, conforme Paulo descreve em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. O perigo da ostentação espiritual. Jesus já havia ensinado que aqueles que são perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados. E que a justiça dos súditos do reino precisa exceder em muito a dos escribas e fariseus, capítulo 5, versículo 20. Agora, Jesus alerta acerca do perigo de uma justiça que se autopromove e busca os holofotes do reconhecimento. Capítulo 6, versículo 1. A espiritualidade ostentatória é apresentada com o fim de ganhar o reconhecimento dos homens. E nisso consiste toda a sua recompensa, porque ela provém do homem, porque ele buscou a recompensa dos homens e não de Deus. O Sermão do Monte nos estimula a estar plenamente conscientes a respeito da motivação do coração no ato de ajudar o próximo. É assim que tem que ser. Tudo começa a partir do coração. O tópico 3 tem como tema o seguinte: Deus contempla o bem que realizamos.
O Deus que tudo vê é o subtópico. Um dos atributos divinos é a onisciência. Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele que tudo vê. Para ele não existe surpresa e nem o desconhecido. Gênesis 14. Nada pode escapar da onisciência divina. Gênesis capítulo 16, versículo 13. Salmo 39, Mateus 10, 30, Hebreus 4, 13 e João 21, 17. Seria triste demais para nós servirmos a um Deus que não tem o controle das coisas, nem sabe o que vai acontecer. O que nos dá segurança é que até aquilo que vamos pedir, Ele já sabe. Mateus 6, versículo 8. Não é verdade? Esse é o nosso Deus, Deus soberano, que sabe e tem o controle de tudo em suas mãos. O Deus que recompensa. O nosso Deus contempla tudo, em especial o bem que eu e você fazemos. Quando um crente procura fazer algo apenas para que outras pessoas vejam, está desprezando os ensinos verdadeiros de Cristo, que especificamente afirmou que nada deve ser feito para receber aplausos dos homens. Ademais, ainda age como se Deus não estivesse atento a tudo o que Ele faz, o que nós fazemos. Os verdadeiros servos do Senhor são conscientes de que quem recompensa é Deus. Por isso, praticam suas obras no anonimato, em secreto, por amor ao Pai e por sempre quererem agradá-lo em tudo. Essa é a atitude do verdadeiro cristão, verdadeira cristã. Do verdadeiro povo de Deus, melhor assim já englobando todos. As palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade sempre. Uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé, e cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos, não deve ser a conversa do verdadeiro e verdadeira cristã. O que caracteriza a palavra hipócrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo de 1 a 3 e 16 ao 18, tem muito a ver conosco. Precisamos corrigir e evitar a hipocrisia. Quais são os 3 grandes deveres cristãos? Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar a oferta, a oração e o jejum. Os deveres cristãos, os 3 grandes deveres cristãos são esses: a oferta, a oração e o jejum. Quais são as partes essenciais da religião pura para com Deus? Essa é uma questão que muitos patinam, que fala que a religião não é de Deus. Muitos dizem por aí, mas a religião sim. Mas ele diz qual é a verdadeira religião, né? Quais são as partes essenciais da religião pura para com Deus? Está aqui. A beneficência, a generosidade são atos piedosos praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Tiago 1:27, Mateus 25:36 e 1 Timóteo 5:2. Qual atributo divino foi destacado nessa lição que eu acabei de aqui comentar? O atributo divino, com certeza, é a onisciência, porque ele sabe, ele vê tudo. Conclua a lição com a leitura da conclusão que diz: por meio de Jesus, ficamos cientes de que ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a deles. Mateus 5:20. Em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. Bom, terminamos aqui essa videoaula. Espero que você tenha gostado
E peço a você que não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like. E desde já eu louvo a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até a próxima aula.